Muito bem. Para isso, gente, tem que ter... É um processo, como eu disse para vocês. E esse processo, então, eu criei aqui um acróstico que eu chamo de fidelizar. O fidelizar dá as etapas do processo da venda. Tá? Então, eu tenho que fazer o planejamento da venda. Às vezes as pessoas me perguntam, mas a minha venda é uma venda de loja, de varejo. Eu posso aplicar o coaching de vendas? Pode. Só que eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que preparar a equipe para isso. Eu tenho que, talvez, elaborar algumas perguntas chaves no início do processo, para que eu possa abordar o cliente com algumas perguntas inteligentes. Não aquela pergunta, posso ajudar? Não, aí já foi, né? Vai receber um não. Certo? Então, tem que ser pergunta inteligente. Lá no início da venda. Planejamento. Eu vou investigar o cliente. Numa venda consultiva, eu vou visitar uma empresa, eu vou lá e me preparo. Então, antes de ir na visita, me preparo para essa visita. Investigo o meu cliente. Com uma série de informações, investigo o mercado, a concorrência dele, os clientes dele. Faço uma geral, né? Mas é a venda da loja. Eu investigo o comportamento dos meus consumidores. Quem são os meus consumidores que vão na loja? Como eu tenho que agir com cada um deles? Então, eu me preparo para os clientes prováveis que irão à loja. E aí eu vou ter um conjunto de perguntas que vai me facilitar identificar este tipo de cliente. Aí eu vou desenvolver o relacionamento. Ou seja, eu vou fazer a abordagem ao cliente. Aí vem a abordagem. Agora vem toda a parte da venda mesmo. Né? Essas duas primeiras etapas são etapas pré-venda. E aí eu desenvolvo o relacionamento. Eu vou então encontrar as necessidades do cliente. Eu vou levar o cliente a falar do problema. Vou incentivar o cliente para a solução. Incentivo o cliente a ir para a solução. Vou zerar as objeções. Vou alcançar os resultados, o fechamento. E realimentação desse processo, né? Ou seja, continuidade no cliente. Se é uma venda onde eu vou visitar o cliente, eu vou fazer visitas no pós-venda, né, para conduzir o cliente para uma nova necessidade, para um novo desejo. Tá? Muito bem. Então, gente, quais são as 6 perguntas base desse processo do coaching de vendas? Eu começo com perguntas de coleta. Eu começo com as perguntas para poder entender a situação do cliente. Para entender onde o cliente se encontra. Como ele é. Mas percebam, se vocês atuam numa venda consultiva, onde vocês vão visitar um cliente pré-determinado, vocês já podem buscar muitas informações antes de ir no cliente. Esse conjunto de informações que você coleta antes vai ajudar muito vocês a desenvolver as perguntas. Vai ajudar muito. Vocês se preparam para desenvolver perguntas. Já vão com perguntas prontas, inclusive. Mas se eu sou um vendedor de loja. Se você é um vendedor de loja, você vai ter que ter um conjunto de perguntas prévias, né, básicas. E você vai fazer algumas perguntas para o cliente para conhecer o cliente naquele momento. Certo? Perguntas de necessidade. Aí você então vai fazer as perguntas de necessidade. Perguntas de necessidade vão encontrar algum problema. As perguntas de coleta não encontram problema. É só a situação do cliente. Por exemplo, há quanto tempo tem a empresa? Qual a idade do cliente? Enfim, são perguntas que não vão dizer nenhuma pista, não vão dar nenhuma pista de necessidade. Perguntas de aprofundamento. As perguntas de solução. As perguntas de objeção e as perguntas de fechamento. Então, são os 6 tipos de perguntas que eu aplico no coaching de vendas.